Muito bom dia, queridos irmãos e irmãs. Apesar de a gente estar com a iluminação aqui, esse espaço ele é um pouco mais silencioso aqui em casa, então a gente está sempre sob efeito de luz. Às vezes eu dou boa noite, às vezes eu dou bom dia, depende do horário que estou fazendo aqui o estudo ou falando alguma coisa. Hoje nós daremos seguimento ao nosso estudo sobre fundamentos da fé cristã. Vamos falar de duas lições hoje. Primeiramente da lição 9, o plano de Deus, parte 4. Depois a lição 10, né? A gente vai ver o título daqui a pouco. Eu quero agradecer a todas as pessoas que têm ou visualizado esses vídeos, ou têm ouvido e visto, né? Dizer para vocês que o interesse aqui é simplesmente falar da palavra de Deus, né? Como eu venho comentando sempre. Falar dos fundamentos da fé cristã é para a gente ter noção de como a fé cristã é baseada na Bíblia, não é nenhum tipo de comentário, nenhuma teologia sistemática. Isso aqui para quem? Para os irmãos e irmãs que eu sei que de alguma forma acessam aí o canal, para os amigos e amigas que a gente convida, né? O interesse é só falar da palavra de Deus e mais nada, tá certo? E como a gente sempre faz, a gente dá uma referência para a palavra do dia, né, o plano de Deus, parte 4. A referência é Efésios 1 ainda, né, versículos 13 e 14. A gente dá um título grandão. O título grandão hoje é o selar e o penhor do Espírito. E dentro desse título grandão tem subtítulos, né? Hoje os subtítulos são os seguintes: mais itens das bênçãos espirituais, o selar do Espírito, o selar constante, penhor, amostra, antegozo, o selar e o penhor do Espírito, o penhor do Espírito. Como a gente também sempre comenta aqui, na medida que a gente vai lendo aqui os subtítulos, né, esse capítulo, a gente vai ou lendo a própria palavra que está dentro do tema, ou a gente vai indicando a leitura, tá certo? Para a gente poder ser um pouco mais dinâmico aqui, né? Para vocês acessarem de maneira mais tranquila. Na medida que eu for falando, aí vocês podem consultar a Bíblia de vocês, ou a leitura que eu já tenho presente, eu faço aqui com vocês, tá certo? A nossa versão é a revista atualizada. Eu vou procurar a partir de agora também colocar na descrição do vídeo o link da editora, né, que publica esses livros, né, a editora Árvore da Vida. Eu pretendo também, após a lição 24 desse livro, falar um pouco de Daniel, principalmente a partir do capítulo 7 de Daniel, sobre os tempos finais, né? E vamos aí juntos aprendendo um pouco da palavra de Deus, tá certo? Vamos começar esse estudo aqui com o primeiro subtema, ou subtítulo: mais itens das bênçãos espirituais. Eu vou lendo, né, de maneira dinâmica e vou falando os versículos para vocês, tá bom? Nas duas lições anteriores, vimos 4 itens apresentados por Paulo em Efésios 1, das bênçãos espirituais com que temos sido abençoados pelo Deus bendito, a escolha e a predestinação de Deus Pai, e a redenção e o encabeçamento de Deus Filho. Nessa lição, veremos 2 outros itens dessas bênçãos espirituais: o selar e o penhor do Deus Espírito. Deus Pai fez um plano, Deus Filho o cumpriu, e Deus Espírito Santo o aplica a nós, selando-nos e dando o seu penhor em nosso coração. Lembrar que Deus é Deus em qualquer dessas denominações. Deus Pai é 1 e é 3, Deus Espírito Santo é 1 e é 3, e Deus Filho é 1 e é 3 também. Certo? Nós já conversamos sobre isso em alguma lição aí para trás, né? O selar do Espírito. Em Efésios 1:13 lemos: em quem também vós, depois que ouvistes a palavra da verdade, o evangelho da vossa salvação, tendo nele também crido, fostes selados com o Santo Espírito da promessa. Um selo é um indicador de autenticação, um lacre ou uma marca de propriedade, de posse. Quando cremos no Senhor Jesus, recebemos o Espírito Santo em nós, como um selo de Deus, uma marca de propriedade indicando que pertencemos a Ele.
Ser selado pelo Espírito, ou ter o Espírito como selo, quer dizer que somos propriedade de Deus. 2 Coríntios 1, 22, são referências para falar disso. Efésios 4, versículo 30. Aí depois vocês podem acessar aí na Bíblia de vocês, tá certo? Ok? Então o selo indica que nós temos um dono. O nosso dono é o Senhor, tá certo? O selar constante. Na prática, o selar do Espírito é algo contínuo e constante em nossa experiência. Por um lado, fomos selados como propriedade exclusiva de Deus, quando cremos no Senhor Jesus. Por outro, o Espírito continua a nos selar até o resgate de sua propriedade, isto é, até que tenhamos a imagem de Deus totalmente estampada em nós e sejamos arrebatados na volta do Senhor. Assim que cremos em Jesus, nosso espírito humano foi selado, foi marcado como propriedade de Deus e recebeu a imagem divina. Porém, o restante do nosso ser, especialmente a nossa alma, com seus pensamentos, emoções e vontades, ainda pertencem a nós e expressam a nós mesmos. Contudo, sempre que nos rendemos ao Senhor e nos consagramos a Ele, o Espírito sela um pouco mais de nosso ser. Muitas vezes, ainda temos pensamentos impuros ou que simplesmente são nossos e não de Deus. Porém, quando voltamos nossa mente a Deus, o Espírito vem selar esses pensamentos e passamos a pensar nas coisas lá do alto. Isso ocorre inúmeras vezes em nossa experiência e é parte da obra seladora do Espírito em nós. Esse processo ocorrerá até que o Senhor volte, ou seja, até que o Senhor nos resgate como sua propriedade. À medida que a nossa mente é selada pelo Espírito, ela é renovada, como lemos em Romanos 12, 2, e nós somos transformados. O selado do Espírito é também o seu renovar, transformar, santificar e saturar. Então, Romanos 12, 2 diz, para nós não nos conformarmos com este século, mas sermos transformados pela renovação da nossa mente, para que nós experimentemos qual seja a boa, perfeita e agradável vontade de Deus. Ok? Já vamos para o outro subtema, porque senão o nosso tempo se esgota aqui, né? O penhor do Espírito. No versículo 14 lemos, o qual é o penhor da nossa herança, até o resgate da sua propriedade, em louvor da sua glória. Além de nos selar, o Espírito é o penhor de nossa herança. Efésios 1 traz dois conceitos muito significativos. O versículo 11 diz que nós fomos feitos herança, e o versículo 14 diz que nós temos uma herança. Por um lado, somos herança de Deus. Por outro, Deus é nossa herança. Visto que fomos resgatados pelo precioso sangue de Cristo, pertencemos a Deus. Por isso é que o Espírito nos sela, para afirmar a propriedade divina sobre nós, até que Deus nos resgate, na dispensação da plenitude dos tempos, quando seremos transfigurados em nosso corpo, e Deus tomará plena posse de nós, como sua herança. Além disso, Deus é nossa herança. Ele quer que tomemos posse de tudo o que Ele é, tem e realizou. Fomos criados para ter Deus como nosso tudo. Isso ocorrerá em plenitude quando formos resgatados. Até lá, Deus nos deu o Espírito como penhor do que vamos ter. Ok? Penhor é garantia. Penhor amostra antegozo. Muitas vezes no dia a dia ficamos desanimados, desencorajados com a nossa própria situação, com a situação dos irmãos ou da igreja. Porém, quando nos voltamos ao nosso espírito, onde habita o Espírito de Deus, que é o penhor de Deus para nós, somos encorajados, pois passamos a desfrutar o antegozo, a amostra do que será a plenitude de Deus na eternidade futura. Por vezes, ficamos desesperançados quando olhamos para nós mesmos ou para a situação ao redor, mas isso ocorre porque esquecemos que já temos em nosso interior o penhor, a amostra, o antegozo da plenitude em nosso espírito. Não devemos focar nos problemas ou dificuldades, e sim no Espírito em nosso espírito. O que desfrutamos hoje em nosso espírito é exatamente o que iremos desfrutar no futuro.
A única diferença é a intensidade. Hoje é apenas uma amostra, no futuro será o gozo pleno. Nas reuniões da igreja, quando exercitamos o Espírito e damos liberdade para o Espírito falar e encher o ambiente de sua presença, temos o antegozo coletivo do desfrute que teremos de Deus como nosso tudo no futuro. Nesse sentido, as reuniões são uma miniatura da Nova Jerusalém. Por meio das orações, dos hinos, do ministério da palavra e dos testemunhos, experimentamos uma amostra da alegria e do desfrute espiritual que teremos em plenitude quando Cristo voltar. Esse também é um aspecto do Espírito, como nosso penhor, amostra e antegozo. E agora o último item, o selar e o penhor do Espírito em nossa experiência. O selar e o penhor do Espírito são aspectos de nossa experiência diária de salvação. Ambos ocorrem simultaneamente. Ao mesmo tempo em que ele nos sela, afirmando que somos propriedade exclusiva de Deus e sua herança, e imprimindo em nós a imagem divina, ele se penhora a nós, ou seja, ele nos concede mais do desfrute antecipado do Deus triuno como nosso gozo e realidade. Assim, obtemos mais do que Deus é, tem e realizou, e alcançou. Esse é o antegozo de Deus, como nossa herança. Essa é a obra do Espírito em nosso interior, uma obra constante, que durará toda a nossa vida, até que sejamos redimidos em nosso corpo e obtenhamos o fim da nossa fé. É lá em 1 Pedro 1, versículo 9, diz que o fim da nossa fé é a salvação da nossa alma. Eu vou dar alguns versículos de referência para vocês aqui nessa lição, tá? Romanos 8, 23, 1 Coríntios 15, 51 e 52, 2 Coríntios 3, 18, Filipenses 3, 21, 20 e 21, ok? Que Deus abençoe, espero que vocês tenham ganhado alguma coisa dessa lição. Deus abençoe.